Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Eliane. Boa noite, Andressa. Vamos começar mais um Boa noite, estudo Patrícia. Boa noite, maravilhoso. pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje será o nosso simulado de regência verbal e nominal, tá? A Isso, Patrícia deu aula de regência nominal nos isso, domingos gramaticais. E no outro isso. domingo será a aula de. No próximo domingo será a aula de regência verbal, Verbal. né? Isso, E hoje nós vamos resolver o simulado dos dois temas, né? Porque os dois isso, temas, regência verbal e nominal, sempre estão juntos. Vamos isso. responder as questões da Patrícia, né? E Isso se eu não me mesmo. engano, aqui tem o CESP, né? Uhum, Sobre o mesmo tema, né? Duas do uhum, CESP, três uhum, questõezinhas aqui do CESP, né? uhum, CESP e Quadrix aqui, as bancas são bem parecidas, né? uhum. Então vamos começar aqui da questão na linha 25. A forma verbal contribuindo pode ser flexionada no infinitivo contribuir, caso em que passaria a se relacionar com formas solidárias de viver e produzir. Vamos dar uma lida aqui. O ambiente, no texto, né? O ambiente, eu sei que ficou meio escuro, né? Mas dá para ler. O ambiente físico, os animais e a biodiversidade geral, o consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas, tem como consequência natural o estímulo da agricultura familiar em economia local, favorecendo assim formas solidárias de viver, produzir e contribuindo para promover biodiversidade. E aí, tá certo? Ele quer que troque isso aqui. Você acha que pode tirar esse contribuindo e transformar em botar um contribuir aí no infinitivo? Eu acho que não. Bom, Também vamos não. ver aqui o que a Jana falou. Poderia até tá errado, Tá né? O errado, gabarito tá aham. errado. Poderia ser Hum. até usado na forma nominal no infinitivo. Mas a relação continuaria com o consumo de arroz, feijão, mandioca, batata, vários tipos de legumes e verduras. Poderia mudar sim, claro que poderia mudar. Mas mesmo se mudasse, continuaria com aquela parte, o consumo de arroz, continuaria Uhum, concordando, né? uhum. Vai ter que mudar, mas não concordaria com as formas solidárias de viver e produzir e contribuir. É. Contribuir. A Isso. Mudar questão no do infinitivo sentido poderia. mudaria, né? Mas continuaria concordando lá em cima, tá? Aham. Porque aqui na questão ele pergunta poderia, aí mudaria, o sentido passaria. Claro, o sentido muda aqui de qualquer jeito, mas o Uhum, referente, que uhum. seria formas solidárias de viver, o referente vai continuar sendo o consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, tá? Isso Esse vai continuar mesmo. sendo o referente, mesmo para contribuir, tá? Seria Agora apenas o vamos aspecto semântico, né? para é, É. vamos lá. Estima-se que, por causa desses problemas, né, que é questão de reescritura, né, pediu para trocar essa parte. Ó, não, deixa eu ler logo aqui esse enunciado. Com base na correção gramatical e a coerência com ideias do texto e proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados, julgue o item. Estima-se que, por causa desses problemas, linha 27, presume-se que, devido esses problemas. E aí, certo ou errado? Deixa eu ver lá o texto lá. Estima-se que por causa desses problemas, uma geração inteira. Nem precisa voltar no texto aqui, que já está lá no começo. Estima-se que por causa destes problemas, presume-se que devido esses problemas. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Eu acho que tá certo, porque eu acho que o presume-se e estima Isso. são. Como é que fala? É, são palavras antônimas, não? Sinônimas, quer dizer. Sinônimos. São sinônimos, aham. Sinônimas. Gente, o gabarito está errado por conta. Ó, estima-se, presume-se, né? É por conta desse devido. Ah, Devido dever. esses problemas. Aham. E tem uma Ah, concordância. presume-se que por causa desses problemas. Esse Isso. devido, Presume-se ele que. é de preposição a.
Ah, A partir devido a. Devido a alguma mesmo, coisa, devido devido a isso. É, da passada, né? Porque É, muitos pedem se era D, se era com. é, Foi muito boa aquela aula. olha só, foi. para você ver, né? A gente lê É, assim e meu Deus, Foi devido a exatamente, eu entendi mesmo o que, que era estima-se que por uma causa concordância nominal, que isso aqui tinha um título de concordância nominal. Aí não é devido a esses, é devido a ah, esses problemas, né? É uma devido a concordância. estes problemas, isso mesmo. Uhum, a isso esses mesmo. problemas. É, pede preposição e o estima-se não pede, né? Isso, Não, por causa não pede. É, mas o devido pede, tá? pede, uhum. Agora vamos para 3. Na linha 28, a supressão do elemento com no trecho onde está inserido mantém a correção gramatical. Vamos ver se. Vou ler o texto todo aqui. Atribuições de mãe e esposa. Ademais, muitas dessas atividades não se enquadram nas categorias de conceitos de trabalho aceitas e reconhecidas formalmente pela sociedade, o que faz com que a jornada cotidiana, esse com aí, com que, ele quer que tire e fique. O que faz que a jornada cotidiana, aí está perguntando aqui se mantém a correção gramatical. Não perguntou de sentido, só A perguntou de correção correção gramatical. gramatical, sim, né? É, Aqui é só isso tipo, que ele quis saber. o que faz a jornada cotidiana das mulheres no meio rural seja subestimada pela sociedade. É, É, isso Faz com continua. que pra mim tá certo. certo, tá? Gabarito Certinho. certo. O verbo fazer, complemento oracional, acrescentará a preposição com, em Isso. caráter facultativo. É facultativo Isso, esse facultativo, É, com. O né? estudo fará que eu alcance seus objetivos. O estudo fará que eu alcance, né? É facultativo. É mais aquele negócio estilístico, né? É, esse com aí, lembra que eu falei até que o com geralmente é companhia, né? Então, se eu retirar ali com que algo está impulsionando algo para poder que assim, seja efetuada a ação. Então, esse com é como se fosse uma companhia ali, como se fosse um impulso dentro da frase. Espera aí rapidão aqui, deixa eu só atender o Kennedy aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou também. O com traz a ideia de companhia. Então ele pode ser retirado, né? Aí no caso ele pode ser retirado, né? O com, né? Que a frase vai continuar com a ideia, né? É. Agora vamos para a questão 4. No trecho, mantém a correção gramatical e os sentidos originais. Aí aqui fica duas coisas. Substituição de quando comparado ao ou em comparação com o texto. Historicamente, o trabalho da mulher camponesa não tem visibilidade e evidências assimetrias importantes. Quando comparado ao trabalho masculino, isso quer que coloque em comparação com o trabalho masculino. E aí, mantém a correção gramatical e os sentidos? Eu acredito que sim, que traz a mesma ideia, né? Quando comparado, é o momento que foi comparado, né? E outro, em comparação. É como se ele fizesse dentro do mesmo tempo, só que a expressão é diferente, mas é o mesmo sentido. É mesmo sentido, manter a correção, tá? Tá certinho aí, Tá comparado com algo. Eu não vi essa aí. Pode ler de novo? Pode ser sim, é essa daqui, ó. Cadê? É a 4. Isso. No texto, a correção, ele quer que substitua quando comparado o por em comparação com o, na parte. Quando comparado ao, Isso. em comparação com o. Né? Isso. Aí mantém sim tanto a correção gramatical como o sentido original do texto, né? Seria mantido comparado a algo, em comparação com algo, ao trabalho com o trabalho, tá? Isso. Faz. Sentido e correção, ok. Agora, questão 5.
O emprego do sinal indicativo de crase em as instituições, linha 31 e 32, justifica-se pela regência na forma verbal dando, linha 31, pela presença do artigo definido, que determina ações institucionais. As É, ações cadê? institucionais. Cadê? Ele quer saber da crase, né? As As ações ações justificam-se pela institucionais. regência da forma verbal dando. Se esse dando que pede a crase e pela presença do artigo definido que determina as ações institucionais. Vamos ver. O acervo histórico preservado quando tratado adequadamente é fonte para o desenvolvimento de projetos e serviços e produtos variados, dando apoio às ações institucionais. E aí, certo ou errado? Correto, né? Dando apoio, dou apoio às As ações institucionais. Eu dou apoio Certo, tá? certinho Quem dá a apoio, elas. dá apoio a a alguém. alguma coisa. Alguma coisa, É. a alguém. Isso. Quem dá apoio a alguma coisa. Uhum. Quem dá apoio dá alguma coisa, né? Quem Dá alguma Isso. coisa, isso. dá alguma coisa, né? Quem dá algo. Isso. Alguém. Ele está regendo o uso da preposição a. Artigo as, né? Aí a preposição mais o artigo, aí contrai. Que acompanhado e definido, substantivo feminino, ações, crase, as ações. Em lugar, ele é bitransitivo, pois Isso. quem dá alguma coisa a Alguém. Isso mesmo. Isso É o mesmo. que nós falamos. Quem dá apoio Isso. a alguém ou a algo. O verbo dar, as pessoas costumam usar de forma intransitiva, né? Não vou entrar em Isso. detalhes aqui, porque não convém, né? Não está sendo gravado. Mas o pessoal usa de forma intransitiva e está errado, tá? Isso. O português está errado. Isso mesmo. Ele é bitransitivo. Mas o pessoal usa aí por aí de forma intransitiva É. para falar de outras coisas. É verdade. 6. A respeito dos aspectos linguísticos, julguem o item. O emprego dos significativos do crase em as condutas, linha 24, justifica-se pela regência do termo adesão, linha 23, e pela anteposição do artigo feminino substantivo condutas. Vamos lá, ler o texto desde o início. A maior parte dos erros na utilização de medicamentos é potencialmente evitável a um dos princípios básicos do relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente. Envolve transmitir a segurança e confiança para a adesão a qualquer intervenção em saúde, consequentemente, as condutas. Ele quer saber se as condutas justifica-se pela regência de adesão às condutas. E aí? Correto, né? Aderir a alguma coisa. Aderir às condutas. Você usou essa palavra aí no simulado, né? No domingo gramatical, né? Sim, É aderir. obrigatória a marcação da crase, sim, porque condutas está determinando, perceba o artigo, né? Está no plural, nome adesão. Isso. Demanda preposição a, né? Isso. Certo? Tá? Aderir a alguma coisa, a adesão às condutas, né? A própria conduta, né? Já traz o as, né? Do seu artigo. E isso puxa. Quando a junção aderir. dos dois as, né? Isso, aí que forma aquela questão da preposição, né? Ali, preposicionada ali. Aderir a alguma coisa. A própria regência do aderir puxa o as condutas. As condutas. Aí ele quer que troque, igual tá na linha 8 aqui, que, né? Esse que aí na próxima questão, né? Questão. O qual? Questão o quê? O número da questão aí? É 7. 7. Questão 7. Que bombardeiam por o qual? Vamos para o texto, né? Linha 8. A chegada dos smartphones no Brasil nos anos 1990 foi responsável pela disseminação das redes sociais e intensificou o uso dos jogos eletrônicos. Um especialista em educação da universidade ressalta que pessoas lidam
é esse que aí, né? Que Uhum. pessoas lidam todos os dias com injeções eletrônicas, vídeos, fotos, animações, mensagens, bombardeio a mente 24 horas. E aí, posso trocar esse que por o qual? Não. Não. As pessoas as quais, né? E não os quais. Na verdade, seria esse Não, que na aí. verdade, não é a trocar o quê? Seria É. isso. Porque está referindo, pode esse que ser refere o às qual. pessoas. O qual não. O qual? O qual não dá. As Porque pessoas esse as que está quais. concordando com As pessoas, no caso, as pessoas que é um pronome relativo, referindo-se às pessoas, né? Se fosse trocar, as pessoas as quais. As quais. deixa eu ver. Errado, gabarito, tá? Aham. O que é um pronome relativo, precisa de concordar com o verbo que Sim. como anteriormente. Uhum. Vídeos, fotos, animações, mensagens, os quais bombardeiam. Porque está concordando com esse vídeo, fotos, né, os quais. Isso. Uhum. Tá, agora vamos para a questão 8. 8. né? Tá. A linha 15, o emprego da preposição em a que os cidadãos habitados têm atingido, justifica pela regência da expressão porte legal de arma de fogo. Cadê? Vou ler o segundo parágrafo. A partir do segundo, tá? Uhum. São essas conclusões. Essas conclusões mostram o que aparece nas discussões nacionais. Nos Estados Unidos, a cada evento traumático, como o da escola do Colorado, as consequências nefastas do porte legal de armas de fogo a que os cidadãos habilitados têm direito. O acesso fácil a armamentos facultados pela cultura que cultua as armas. E aí, ele quer que está perguntando se essa preposição a que justifica pela regência do porte legal de armas de fogo. Peraí, vamos lá. Essas conclusões mostram o que eu falei. Esse do porte legal de fogos. A que os cidadãos habilitados. É referente ao porte de arma, né? Não, ele tá se referindo aos cidadãos. Aos cidadãos, né? Aos cidadãos que, né? Justifica pela regência da palavra direito. Direito, quem né? Tem direito, quem tem direito tem direito a algo. Tem direito a alguma coisa. A linha, o emprego da preposição a que os cidadãos habilitados. O direito a que, né? Justifica-se pela regência da expressão poste legal de arma. Então, esse que ele está retomando é direito. Então, Direito, quem tem direito a algo. Isso. Isso mesmo. Entenderam alguma dúvida nessa daí? Tranquilo. A que os cidadãos habilitados têm direito. Gente, sempre o professor, eles quando vão ensinar regência, eles falam para facilitar, eles sempre falam para a gente identificar o verbo. Isso. No caso aqui tem direito. Aí você faz perguntar o verbo. Dessa forma, dificilmente você erra. Isso. Eu acho que a gente tem que ter esse hábito de quando for responder as questões assim, sempre fazer tem isso direito que facilita. tá no plural, né? As Você consequências faz até perguntar o verbo e dificilmente você erra. O direito está lá na frente. Tem direito. Exatamente, tem direito. Isso. É uma conjunção verbal, no caso aí. E ela puxa aí, tem direito a quê, né? Por isso que é bom perguntar sempre ao verbo. Direito a quê? A gente tem que ter esse hábito de primeiro identificar o verbo, Isso. que aí facilita para a gente
Isso É mesmo. identificar. Eu tinha verdade. esquecido disso e funciona Mas muito bem bem. colocado aí. Uhum. Bem colocado isso que você falou aí. Sim, principalmente quando é isso que a gente está trabalhando, né? É, regência verbal. Pode dar continuidade. Para a questão 9. Vamos fazer dessa forma agora para ver se facilita mais? Uhum. Vamos, tem que ser, tem que ser. Tem que ser dessa Fazer forma. análise. Ó, o Dalvanizir, meu professor, ele fala que a gente tem que responder, tem que analisar tudo. Isso aí que você Sim. falou, fazer toda a análise sintática, É. não responder direto, que a gente tem essa Porque se mania. você responde direto, às vezes dá certo, mas nem sempre. É. Agora, se você verdade. faz a análise sintática de verdade, é mais difícil você errar. É. E aí é uma coisa corriqueira. Quando você pegar uma questão dessa, você não vai analisar assim, ó, na anterior deu certo, já essa a gente já ficou com dúvida. Uhum. Então, nem sempre funciona. Verdade. Vamos lá para a questão 9. Por razões sintáticas semelhantes, é correta a supressão de antes lipídios, linha 19, assim como a supressão do elemento, linha 16, antecede lactose, linha 17, pois os dois elementos, por eles regidos, estão no feminino singular. E aí? Diante Esse de D, lipídios. ele assim quer tirar como esse D. Você lê de novo, Andressa, a frase? Por razões sintáticas semelhantes, é correta a supressão de. Aí a supressão de lipídios. Dessa parte, ele quer a supressão do D. Uhum. É porque ficou repetitivo, né? Quer suprir a palavra de. Uhum. Antes de lipídios, ele quer antes lipídios. Linha 19, aí ficaria antes lipídios. Tá errado. Assim como a supressão do A na linha 16, que antecede lactose. Linha 17. Durante o processamento do suplemento, a gordura e a lactose são filtradas e separadas para se obter uma proteína mais concentrada, uma molécula de gorduras e de lipídios. Aí ele quer que tire, cadê? Tira o de A lipídios. gordura e lactose. A supressão do elemento A, linha 16, que antecede que antecede lactose. Aí ficaria a gordura. Isso. E pode, porque tem o E. Porque nesse caso o E tá ligando. Mas, ó, acontece nesse primeiro A aí, acontece uma quebra de paralelismo. Olha ali, ó. A gordura, na linha 16, a gordura e a lactose. Se eu tirar o A de um, tem que tirar de todos. Aí ficaria do suplemento, vírgula, gordura e lactose. Aí eu teria que tirar os dois A's para poder ficar correto, né? Isso. Porque até o paralelismo sintático, né, ali, né? Vou ler tudo aqui que ela está aqui. A quebra do paralelismo sintático na linha 19 poderia suprimir de antes de lipídios, pois o uso da preposição em de carboidratos. Cadê? De lipídios e esse carboidrato também. Olha aqui, vou ler o texto de novo. Durante o processamento do suplemento, a gordura e a lactose. Aqui de cara já estaria errado, por conta desse, porque tinha que tirar, só pediu para tirar da lactose. Mas tem que tirar de gordura também. Aí, continuar lendo. São filtradas e separadas para obter uma proteína mais concentrada, com menor teor aí, de carboidrato e de lipídio. A banca sugeriu que tirasse esse de lipídios também, né? Então, para manter o paralelismo, eu teria que tirar
o A antes da gordura, Isso. o A antes da lactose, o D antes de lipídios. Isso. E o D antes de carboidratos também. E o D Isso. antes que antecede aqui, né? Isso. É. Porque no caso as vírgulas aí teriam que subentender a ideia do que foi retirado, no caso, para poder manter o paralelismo. A questão tá errada. Errado. Questão 10. Uhum. O emprego, são quantas, deixa eu ver quantas questões é que são aqui. 19. 19, né? O emprego do acento indicativo de crase. Deixa eu ler pelo livro. O emprego do sinal indicativo de crase em as doenças periodontais, linha 23 e 24. Justifica pela regência do termo susceptibilidade, linha 23, e pela presença do artigo definido que determina o substantivo doenças, linha 24. E aí quer saber se é a primeira linha. Doutor Érico explica. Se essa crase aí, né, justifica por isso aí. O doutor Érico explica, ainda que as deficiências nutricionais predispõem o indivíduo uma maior Susceptibilidade. Susceptibilidade. As doenças periodontais. E aí? O emprego do acento grave indicativo de as doenças periodontais. Correto, né? Suscetível a alguma coisa, né? Suscetível a. Ainda que as deficiências nutricionais predispõem. É exatamente o que você falou aí, Patrícia. Tá certo, né? Quem é suscetível é suscetível a algo. A alguma coisa. Isso. Suscetível às as doenças. As doenças, isso. As doenças suscetíveis a uma maior suscetibilidade a alguma coisa, as doenças periodontais. Questão 11 agora. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório na linha 38, a amostra, quanto na linha 46, a sua, devido à regência dos nomes femininos definidos. Esse a sua aí seria facultativo, né? E não seria obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório, não. Por causa desse sua aí, esse demonstrativo aí. Sua. Deixa eu só mudar de lugar aqui que o Kennedy vai. Que fala até. Que tem até um Nemão que fala até sua Maria. Isso. Ele é facultativo. Facultativo. Ele não é obrigatório. É verdade. Que é o pronome até demonstrativo, né? Sua e Maria. Isso. Ele não é obrigatório. Se tratar de um pronome demonstrativo, né? Isso que vocês falaram é verdade mesmo, mas assim, sempre quando vocês forem fazer essa substituição, já de cara vocês têm que ver se não está quebrando um paralelismo, igual uma questão que eu botei semana passada aí, de sua isso, seu aquilo, ao seu, ao... Aí tem que ver o verbo, tá vendo, gente? É o verbo, sempre o verbo, né? O verbo faz toda a diferença. É a questão 11, né? Isso. Cadê? Vamos ver, linha 46. Cadê? Ligados à sua manutenção. A amostra. Vamos ver esse amostra primeiro, né? Na linha 46. E musculoso e do consumo de bens e serviços ligado à sua manutenção. Aí tem prazo. Aí tem prazo. Ligados a alguma coisa. A alguma coisa, O próprio verbo. Peraí, eu me atrapalhei aqui. Linha 38 primeiro aqui. Cadê? Linha 38. É lá no... lá embaixo, no caso. Isso. 38 é lá em cima, tá? É lá em cima, tá aqui. 38.
Entre as mulheres é fácil Amostra. identificar quem é ou não malhada, pelo o modo imponente como elas andam, pelas roupas mais justas que evidenciam os contornos e por decote, fendas, ombros Decotes à e mostra. ombros à mostra. Uhum. Gente, Aí então quer a saber se questão esse não está amostra, errada. Uhum. quer saber se esse amostra lá em cima. Se, calma, vamos fatiar a questão. É obrigatório esse amostra? Sim, Ligados à amostra. amostra. Isso. Então é É a obrigatório. Agora mesma vamos coisa Obrigatório. de para a parte. a moda da casa, por exemplo. Acho que aqui é o mesmo, tem o mesmo significado. Amostra. Então é obrigatório, né? Depois É a gente vai obrigatório. E ver. esse de baixo também é, ligados a alguma coisa. Alguma coisa, é por causa da Isso, então própria tá regência verbal. correto. Uhum. É, gente, não Aqui pode. é outro parágrafo. Deixa eu ler do início se tem algum paralelismo em sua, porque aqui é em outro parágrafo, né? Uhum. Vamos lá. O desejo desse, porque tem esse mnemônimo, ele ajuda assim, até sua Maria. Mas eu falei que a gente tem que analisar, porque esse está em outro parágrafo, é outra coisa. A gente tem que analisar se não tem outro o seu, a sua, Uhum. no meio, né? Para não quebrar paralelismo. Vamos ler, ver se tem só esse aqui, né? O desejo desse corpo feminino magro e definindo a cultura visual que irá se desenvolver a partir dele. É muito antigo, mas explodiu nos Estados Unidos, definitivamente nos anos 80 do século passado. Nessa época, ocorreu um desenvolvimento considerável no mercado do corpo magro e musculoso, no consumo de bens e serviços ligados à sua manutenção, além de todo o aparato da mídia que nos reforça o tempo todo com esse corpo é desejável e necessário. Aí no Brasil, tá. E aí, vocês acham que a sua é facultativo ou obrigatório nesse caso aqui? Olha, pela própria regra dos pronomes demonstrativos, ele seria facultativo. Claro que o ligados, ele puxa de qualquer forma, né? Então teria uma facultatividade aí, né? Pela própria regra gramatical. Então a questão já está errada, né, gente? Isso. Aquilo que eu falei é só, assim, essa é a regra. Até sua Maria, né? A frase é facultativa. Mas eu só falei, aqui não tem nenhum paralelismo, então eu já vejo que a questão está errada, né? Isso. Vamos ver o comentário aqui, 246. É a linha 38, fendas, ombros, amostra. Além de olhar, temos uma locução adverbial, esse amostra. É igual à vista, a não sei o que lá, algumas palavras, é uma locução, são obrigatórias, amostra. Além do olhar da locução adverbial de modo. Crase consagrada como correta e obrigatória. Lá é obrigatória sim, nesse amostra. Linha 46. Os bens e serviços ligados à sua manutenção, além de todos, uma parada. Tá. Aqui só está errado, então, Andresa, porque está falando que é obrigatório, né? O uso do pronome feminino. Sendo que ele é facultativo. Ele é facultativo. Só é o de cima, o de baixo o de baixo não é obrigatório. Isso, é facultativo. O erro está nisso. Eu só dei essa para você, porque igual, você lembra, né, que a gente respondeu, né, Eliana, a questão que a gente já de cara, o a sua é facultativo, mas a gente tem que olhar no texto, tem outros a sua, ao seu, né, pra gente tirar não tem que tirar de tudo. Mas que a regra é essa, né, mas a regra tem exceção, se tiver mais, ou tira de um, ou tira de todos da crase, né? Alguma dúvida nessa daí? Não, tranquilo. Tá. Então vamos para 12. Na linha 23, ocorre o fenômeno da crase por força da regência do nome favoráveis, que exige preposição a.
e a ela a presença do artigo definido diretamente da palavra feminina. E aí, certo ou errado? Peraí, deixa eu voltar. Lá aquela palavrinha, ó, carboidrato. Desocorre o fenômeno da casa por força da regência do mundo favoráveis. Favoráveis a alguma coisa, né? E da presença de artigo definido diante de sua palavra feminina. Foi Aí a já palavra vem- saúde, né? Uhum. Então a questão tá certa ou tá errada? Vamos analisar, peraí. Aqui, Patrícia, no finalzinho tá falando a mesma coisa da questão anterior. E da presença de artigo definido Uhum. diante de palavra feminino. Uhum. Então, tá perguntando se é obrigatório. Favorável à saúde. Favoráveis à saúde, favoráveis a alguma coisa. Tá Alguma certo, coisa, né? sim, porque o Alguma à coisa saúde já tem um artigo de saúde, a saúde. Isso. E o favorável já puxa favoráveis Uhum. a alguma coisa. Então há uma junção. Então, nesse caso, está Tem a correto. preposição, ele pede Isso. preposição, Pede né? Isso, preposição se Mas encontra aí com tá artigo. perguntando, não é só isso. Aí da presença de artigo definido diante da palavra feminina. Da palavra feminina saúde? Isso mesmo. Porque Favoráveis a alguma coisa. A saúde. Preposição Não, tá certo. sendo regida pelo adjetivo em destaque. Artigo definido a, que acompanha o substantivo feminino saúde. É o artigo definido da palavra saúde. Então, tá certo. Isso. Porque você puxa, né? Parece, né? O favorável ele já puxa, né? Já puxa, é tipo assim uma contração. Favorável a alguma coisa. É como se tivesse ali a preposição mais o artigo. Essa junção, essa contração. Aí concatena, né? As duas ideias. Certo? Gente, essa aí eu não botei o texto. Acabou que eu nem botei o texto nessa 13 aí. Nem botei o texto. Mas deixa eu ler ela, ver se a gente consegue responder sem o texto. O emprego do acento indicativo de crase em a indireta, linha 24, justifica-se pela regência do termo exposto, linha 20. Ah, não vou ler essa não, vou pular essa daqui, gente. Sem o texto é chato. Você tem que ter um referencial, né? Vamos pular para 14 aqui. Eu tô com o texto aqui, mas vocês não têm erro para responder. Não faz sentido eu ficar lendo ela. Julgue o item relativos a expressão. Um novo estudo do Banco Interamericano do Desenvolvimento, vídeo, linha 5 e 6. Completa sentido da forma verbal, conclui. Empregada como transitiva. Quer ver se quando fala completa sentido, geralmente acho que é o complemento nominal, não sei. Porque se for a palavra, né? For a palavra, um nome, né? É complemento nominal, né? E se estiver próximo, pode ter o adjunto de nominal. Vou ler para a América Latina e o Caribe enfrentam déficit habitacional enorme e crescente, que só poderá ser atendido se os governos da região incentivarem mais investimentos do setor privado para aumentar a oferta de habitações adequadas e preços acessíveis. Conclui um novo estudo do Banco Interamericano BID. Esse BID. E aí? Esse é o... isso Gente, aqui é mas essa aí não é a 14? A 14. Então, nós pulamos a 13. Que a gente pulou a 13. Eu tô lá na 15 pensando que tinha pulado a 14. Não, Eu pulei a 13. Expressão novo. E aí, conclui um novo estudo, esse tá dizendo que esse um novo estudo do isso tudo aí é um complemento nominal é um complemento verbal de conclui. E aí? Conclui isto, né? Conclui isto, um novo estudo, né? Conclui. Isso. E aí, será que é?
Conclui algo, né? Conclui isto, né? Conclui Conclui isto. novo estudo do banco. Conclui porque há um tem novo estudo, um né? novo, né? Isso, Há um conclui o novo, quê? é como se fosse É um conclui complemento, né? Ó, um novo estudo do Banco Internacional de Desenvolvimento. tá, tem uma vírgula aí em concluir. Eu não posso separar Não, pode na não. ordem direta. É o Isso. CVC, não posso Não separar. pode. Isso. E cadê a palavra concluir aí? Cadê, antes de concluir aí? Cadê o sujeito? É Conclui. verdade. Novo Mas cadê essa vírgula que eu não estou vendo? antes de concluir. É porque como está arriscado, não dá para ver que tem vírgula. Você conseguiu ver? Antes de concluir. Antes de Antes de concluir. concluir. É verdade. Não pode ter, realmente. Adequadas e apreços Forma direta, o CVC, sujeito, verbo e complemento. conclui. Isso. Pode ficar na forma direta também, né, gente? Pode. Um Um novo estudo é concluído. Um novo estudo, O novo estudo é concluído, isso. Ou conclui, né, também. Isso. Gabarito errado. Errado. Está dizendo que isso aí era o complemento, como se fosse o objeto É. direto. Conclui, aí parará objeto direto. É. Mas, ó, a estrutura, um novo estudo do Banco Interativo do Desenvolvimento BID é o sujeito simples. Isso que é o Isso. sujeito. O Isso. verbo concluir é intransitivo. Isso. Aí termina assim, ó, se fosse na ordem direta. Não teria o complemento, porque ele não pede complemento, Isso. o verbo concluir. Porque É. ele é intransitivo. Um É. novo estudo do Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, conclui. Conclui, Pronto, é verdade. Passou toda lá, aí, O tananã, novo estudo é concluído. Não tem, ele é intransitivo. Intransitivo, Entenderam? verdade. Morreria ali no concluído, né? É. A ideia, é isso Tranquilo mesmo. até aqui, né? Tranquilo, aham. Deu para entender. Sim. Deu, aham. Porque não tá naquele CVC na ordem direta. É, Uhum. tá Nesse invertido aí. caso, a melhor coisa é botar a frase na ordem Isso, direta, na ordem né? direta, para poder saber se tá complementando ou não, se é um sujeito. Aí ficou mais fácil, porque a gente verificar que, na verdade, o que estava sendo concluído era um novo estudo, né? Que passou a ser sujeito, né? Uhum. Vamos para a próxima questão. Na linha 16, a supressão do elemento A em a competição mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto? A supressão do elemento A anterior à competição. Como é que está no início? É porque eu tô sem a folha aqui. Como é que é no início aí? Eu vou ler aqui. Uhum. Entretanto, segundo estudiosos, o exame do campo da prática da biomédica evidencia alguns problemas. A insatisfação de pacientes e médicos, os custos crescentes de tratamentos e exames, a formação inadequada de recursos humanos, o mercantilismo, aí esse aí, e a competição entre os profissionais da área, a precariedade dos programas de saúde, entre outros. Graves. E aí? Eu acho que cai naquela mesma questão lá da. Tá errado porque tem que tirar não somente da insatisfação, né? Não? A supressão desse A teria pra, que aí fere o paralelismo, não é isso? Eu acho que tá errado por isso. Deixa eu ver o que a Jana falou. Artigo definido. Tem pessoal de especificar, definir qual é essa competição. Ao retirar o sentido a ser genérico, uma competição qualquer. Logo, a questão está incorreta. E é uma enumeração, onde há o paralelismo, igual você falou. Isso. Onde se tirar o artigo definido, terá que tirar também das demais. Bom, a explicação da Jana é perfeita, só que está errada a concordância dela aqui. Porque ela botou onde se tirar. Onde é o lugar que a gente pisa, né, gente? E ela botou onde É verdade, isso mesmo. faz parte, né? Porque ela botou
professora de português é que ela vai fazer, vai, vai falar as coisas certas o tempo todo, né? É porque o onde é dar aquela ideia de lugar, né? É. Ela quis reportar isso, né? Na hora até de elaborar a questão, ela pegou na etimologia da palavra, né? O onde já é lugar mesmo. E aonde seria a ideia do movimento. É. Questão 16. Aí tem esse diálogo, tem esses travessões aí, vamos ver o que a questão pergunta. O trecho com aquela voz gostosa, linha 23. A inserção de antes de que prejudicaria a correção gramatical do texto, na linha 23, né? Deixa eu ir logo direto para lá. Carolina, na linha 23, Carolina agradeceu com aquela voz de que, aquela voz que ele gosta. Quer que coloque um de que aí, um de no meio aí. Peraí. De que ele gosta? De que ele gosta. Tá Ele certo, gosta gente? daquela voz? Correto, né? Se for De daquela que voz. ele gosta, Com tá certo? aquela voz que ele gosta. Quer que coloque? Com aquela voz que de que ele gostava. Gosta não, gostava. E aí, certo ou errado? Tá certo. Eu acredito que esteja correta. Aquela voz, a voz daquela De voz. que tá especificando. Isso. Deixa eu ver A o que ela voz. falou aqui. Ele está pedindo o quê? A inserção de antes prejudicaria a correção gramatical e o sentido do texto. A questão está certa ou está errada? Tá certo. Prejudicaria. Presta atenção. Está pedindo que prejudicaria. Não pode botar um D aí. Vocês acham que não pode, né? Não, no caso Não, aí é referente eu daquela. acho que pode. Pode colocar, mas Então, não a questão- prejudicaria. Não prejudicaria. Por quê? Então a questão está certa ou está errada? Nesse caso, ela tá Prejudicaria? errada. Tá errada, porque não iria prejudicar. Porque Nesse caso, ela tá errada. tá errada. Tá, eu repeti de novo aqui para vocês prestarem atenção, porque essa Uhum. prejudicaria, manter. É. Aí a gente acaba marcando errado na prova, sabendo, mas É. por Que causa aqui do tá vocabulário da falando. prova, Não prejudicaria a correção gramatical, porém o sentido sim. ela tá perguntando aqui, bora lá. Tá errada a questão, muito bem, Uhum. gente, por isso que eu falei. É que vocês ia responder a questão certa, ela estando errada por causa dessa Por causa palavrinha de falta de prejudicaria. atenção. É do comando, né? Porque se eu botar o de que, é uma coisa que está especificando, né? Uhum. E se eu A tirar o de inserção do que, termo, ó, é uma a voz inter- qualquer. ó, a inserção gabarito tá errada é porque pode colocar. A Pode. inserção do termo de não prejudicaria a correção gramatical ou o sentido, haja vista ele ser obrigatório. O verbo gostar demanda da referida preposição da frase correta é com aquela voz de que gostava. Então é o texto que a banca botou errado, né? Acho que ela pegou um texto coloquial, né? Isso. Mas tá certo o que a gente falou? Tá certo, pode colocar assim. Pode, assim, eu gosto Tá daquela voz, né? Gosto daquela voz, né? Se a gente fosse fazer uma contração com o D e aquela voz, né? Ela falou que teria que ter. Então, eu acredito que esse texto aqui seja um texto coloquial. Igual Isso. música. Música tem a licença poética, essas coisas. Isso. Acredito que seja, porque se era pra tá e não tá. Gente, tem vezes que o texto tá errado. Aí tá errado não, vou dizer. Às vezes pega um texto coloquial, né? As bancas fazem isso aí, pega um texto Uhum. coloquial. Aí o Isso. texto não dá a forma culta, né? Uhum. Alguma dúvida nessa daí? Não, tranquilo. Essa aí tá errada porque tá falando que prejudica, né? Uhum. Agora qual o número da questão? 17, né? 17. Isso. Botou com esse texto aí na hora que eu fui usar o cães canto. Botou. Cadê? 17. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá. O emprego do acento indicativo de crase em as atividades
linha 55 e 56. Justifica-se pela regência do substantivo retorno, na linha 55, pela anteposição do artigo definido do termo atividades. Tá, deixa eu ler do início. Mesmo as comparações que continuaram funcionando ou voltaram a funcionar em ambiente de escritório físico já tiveram ou terão de se adaptar, ajustando para a continuidade ou retorno seguro às atividades. Quer saber se é esse retorno, essa é a palavra retorno, está pedindo crase. E aí? Certo, né? O retorno seguro. Retorno Retorno às atividades. Retorno às atividades. Retorno a alguma coisa, às atividades. O retorno, o próprio verbo chama. A crase ocorre devido à presença da preposição a, exigência do substantivo retorno. A exigência do artigo definido plural as, adjunta adnominal do substantivo atividades. Certo? Isso. Agora, essa aí é questão do CESP, né? Isso. Tá. Agora, essa outra questão do CESP aí não colocaram texto, né, na 18 aí. Quando fazemos experimentos, quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos com uma realidade definida. Isso aqui é o texto, esse pedacinho, né? O trecho, deparamos com uma realidade única e definida. No sentido, período do texto, a supressão da preposição com prejudicaria a correção gramatical, com uma realidade única e definida. Com o fato que deparamos com uma realidade única e definida. E aí, prejudica a correção? Quando fazemos experimentos. Sim, deparamos com isto, com uma realidade, né? Deparamos com uma realidade. Porque deparamos, assim, é como se a gente é como se fosse um pequeno conflito, deparar com algo, com uma realidade X que a gente não esperava. Deparar com algo, aí com vocês algo acham inesperado. que eu não posso falar, deparamos uma atividade única. Peraí, aí ficaria aqui. No sexto período do texto. A supressão da preposição com prejudicar a correção gramatical do texto. Então, vamos ler o texto sem o com, para ver como ficaria. Cadê? Quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos uma realidade única e definida. De que deparamos uma realidade única e definida. Gente, eu vou ler o gabarito para vocês. Está errado, está dizendo que prejudicaria, mas não prejudicaria. Porque acho que só o sentido, né? Porque o com, ele está meio que especificando uma realidade. É isso? Olha o que ela falou aqui. O verbo deparar-se com é transitivo indireto e pronominal, em seu uso mais comum. No entanto, é possível ser usado sem pronome e até sem preposição. Pode usar, gente. É porque é mais difícil usar, mas dá para usar, tá? A questão é que ela é difícil. Porque não está pedindo o sentido, né? Só a correção gramatical. Isso. Aí ficaria agora, o fato de que deparamos uma realidade única e definida. Agora a última questão, né? No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Linha 35 a 37. A substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical. É que está sugerindo perguntando se trocar por aonde prejudica. Vamos ver se prejudica mesmo.
Esse aonde tem significado de tempo, né? Não, o aonde, É, no é, caso, é a ideia de De movimento. lugar fixo. Porque o De lugar movimento. fixo é de movimento, Isso. no caso. É Lugar movimento. fixo é onde, né? Onde? Isso mesmo. é. Vamos lá. Os dois professores destacam que investidores reconhecem cada vez mais impacto para a sociedade das empresas. Aí esse aí, nas quais investem, que é que fala, aonde investe, empresas aonde investe. Pode colocar aí, prejudica isso aí, gente? Se Eu botar acho que esse aonde? sim. Prejudica. Então, Empresas onde investem. Onde? Lugar onde investem. Aí Local fixo. porque o verbo está no plural aqui também, invertem. Então o gabarito está certo ou está errado? Esse aonde Tá- aí tá prejudica, Prejudicaria, tá prejudicaria, Então, se sim. prejudicaria, Sim. tá certo, né? Uhum. Tá Então certo, o gabarito é prejudicaria. certo mesmo, tá? É certo. O certo seria onde. Onde? Pois traz ideia do lugar fixo, Isso. que o Isso. contexto refere às empresas. É. Já aonde, ideia de movimentação com substituição, haveria erro da regência verbal em razão do uso da preposição a. Termo Isso. regido pela regência verbal investe, que existe Isso. preposição em. Isso mesmo. Eu queria até dar uma explicação sobre assim, esse investe onde, que eu além do lugar fixo, vamos supor, investe aonde? Não teria um local fixo de investimento. Seria assim, ele investir num dia em um canto, um dia em outro. Então, isso trazia o quê? Para os negócios? Uma instabilidade. Então, quando eu vou investir, eu tenho que investir em algo fixo. Onde? Onde que traz a ideia de estabilidade. Habilidade. Isso. Então, essa é a justificativa melhor, né? Que possa. Uhum. É o significado do onde e do aonde. Isso. Legal. Foi ótimo, como sempre, né? Ai, gente? muito bom. Nossa, língua portuguesa, nossa. É bom demais estudar língua portuguesa. Não é minha paixão, né? Mas Que bom que vocês gostaram, né? Pois é, muito Aprendemos juntos. Você tá Verdade. mais tinha estudado. bom. gente, como diz, português tem que ser constante, né? Porque É. senão- É verdade. Amanhã tem mais simulado de gramática. Ótimo. Ótimo. Estaremos aqui. Com certeza. Então tá, Então gente. tá, Então até beijinho. amanhã. Bom Então descanso tá. pra você. Obrigada, menino. Vocês também. Então tá, um beijo. Até amanhã. Outro, Pra você tchau. também que tá em casa aí, tá bom? Um Tá. abraço pra todos que estão assistindo aí. É isso tchau. aí. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Dê um like e um joinha. Porque aqui o canal é feito para você. E a gente traz muito conhecimento que só vem agregar cada dia mais. Então inscreva-se, dê um like e ative o sininho das notificações. Porque cada vídeo que a gente postar, a cada vídeo que for postado, você vai receber aí o sininho avisando. É isso aí. Muito obrigada a todos e amanhã tem mais áudio de português. Um beijo a todos, fique com Deus e uma boa noite. E vamos continuar estudando. Tchau!